Olá, alunos e professores da Escola Sabatina, sejam bem-vindos ao estudo desta semana, cujo título é Bem-aventurados os que creram. Eu queria começar a lição desta semana dando uma dica ou uma lembrança aos professores da Escola Sabatina. Vocês sabem que os alunos ao longo da semana estudam a lição e às vezes tem alguns aspectos que são um pouco mais difíceis. É claro que a lição não esgota os assuntos que ela trata, porque os assuntos muitas vezes são amplos, são complexos, e a lição trata de forma resumida, de forma específica, direta, alguns assuntos. Mas se o professor da escola sabatina não se ater a ficar no assunto da lição, ele corre o risco de estender o tema para outras áreas, outros assuntos, que podem até ser paralelos, mas não são específicos, e impede com isso que os alunos possam tirar as dúvidas daquilo que eles estão estudando. Então, por favor, você que é professor da escola sabatina, procure se ater ao tema que está na lição, se envolver, se aprofundar o máximo possível, porque à medida que algum aluno tem algum interesse mais específico, mais amplo, mais profundo, ele possa, pela sua ajuda, alcançar um conhecimento maior. A lição desta semana vem tratando de testemunhos que personagens bíblicos deram, né? Nós já lembramos, e está na introdução da lição, por exemplo, João Batista, se referindo a Jesus, disse: "Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." André, quando encontrou seu irmão, ele disse: "Achamos o Messias." Natanael disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu." E assim por diante, até aqui estudamos no livro de João, no Evangelho de João, tantas pessoas que manifestaram a sua fé. Na lição de hoje vai se reportar diretamente a história de Abraão, vai voltar um pouco à história de Maria, o testemunho de Pilatos, um testemunho que foi involuntário, digamos assim, o testemunho de Tomé e o nosso testemunho, aquilo que nós temos que falar a respeito do que nós vimos, daquilo que nós ouvimos a respeito do Evangelho. Começando por Abraão, eu queria pensar com você o que está em Gênesis capítulo 12, verso 3. Quando Deus chama Abraão, ele diz, vou ler o verso 3. "E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra." Alguns, ao lerem esse texto, podem imaginar que está falando da descendência de Abraão, mais especificamente a Isaac. Mas o apóstolo Paulo se reporta a este tema desta maneira em Gálatas capítulo 3, verso 8. "Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti." Isto é importante pensar, porque Jesus disse a respeito de Abraão: "Ele viu o meu dia e se alegrou." São João capítulo 8, verso 56. É claro que aqui há uma ênfase, uma tratativa, um objetivo de lembrar do momento em que Abraão vai oferecer Isaque em sacrifício e Deus mostra para ele o animal que está reservado, e este animal vai demonstrar então demonstrar-se uma representação de Jesus ferido na cruz do Calvário para salvar a nossa vida, assim como aquele animal substituiu Isaque naquele momento que ele seria sacrificado. Embora Hebreus diga que Abraão acreditava que até dos mortos Deus poderia ressuscitar Isaque, lá em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé. Então, embora Abraão cresce que, ainda que ele tivesse que oferecer Isaque, Deus o ressuscitaria, o fato é que Deus proveu um animal para ser sacrificado em lugar de Isaque. E quando a menção é feita que em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, Paulo, ele não faz referência a Isaque. Em Gálatas 3, verso 8, ele está falando assim, olha, a Escritura prevendo que Deus haveria de justificar os gentios. Então ele fala, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, quando pensamos no testemunho de Abraão, que sai de Ur dos Caldeus para peregrinar por onde Deus iria orientar que ele fosse, quando Abraão vive pela fé e depois pela fé, imaginando que Deus tinha poder para recobrar até dos mortos o seu filho Isaque, e ele se dispõe a ir ao Monte Moriá, onde posteriormente seria construído o templo em Israel, ele se dispõe a ir até aquele monte para oferecer o seu filho em sacrifício. Ele está dando um testemunho direto da sua fé,
mas também há uma informação aí a respeito do sacrifício de Jesus. Porque Paulo, quando se refere ao ato de Abraão acreditar nas promessas divinas, está demonstrando que esta é uma previsão do Evangelho, do poder de Deus, da vontade de Deus de justificar, podemos dizer assim, todas as famílias da terra, envolvendo então os estrangeiros, não somente os judeus. E Abraão, então, é o pai. Ele é o pai genealógico de uma nação, de Israel, de um povo, do povo judeu. Mas Paulo vê Abraão como pai, não somente como pai de um povo genealógico, não somente de um povo escolhido por Deus, o povo judeu, para anunciar a verdade do Deus, então, de Abraão, e Isaac e Jacó. Paulo vê Deus, vê o testemunho que Abraão dá a respeito de Deus, que justifica não somente judeus, mas também justifica gentios. Aí a expressão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque com a morte de Cristo na cruz, todas as pessoas têm acesso à salvação, à vida eterna, ao perdão. Então, Abraão é pai dos judeus, mas ele é mais do que pai dos judeus. Sabe, João Batista, certa ocasião, disse para alguns fariseus: olha, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, mais do que uma descendência de Abraão, o importante é sermos filhos de Abraão no sentido da fé. E Abraão é pai da fé dos incircuncisos, porque quando Abraão foi chamado para deixar a sua terra e ir para a terra que Deus iria lhe mostrar, ele ainda era incircunciso e ele agiu pela fé. E quando Abraão, então, aceita o rito da circuncisão para demonstrar que ele e os seus descendentes formariam uma nação escolhida, então Abraão também é pai dos circuncisos. E Paulo vai dizer, o importante não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. Ele está falando sobre a aceitação de Jesus pela fé. Muito bem, pensamos um pouquinho sobre o testemunho de Abraão. Agora vamos pensar no testemunho de Maria. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 3, diz que Maria levou um ratel de unguento de nardo puro. Outros evangelhos trazem outras informações que acrescentam a esta. Então foi num vaso de alabastro que ela quebrou e com este perfume de nardo puro, ela ungiu os pés de Jesus, segundo está o Evangelho de João. Mas outros evangelhos também falam dela ungir a cabeça de Jesus. Embora não esteja o nome dela relatado diretamente como no Evangelho de João, que foi escrito posteriormente aos outros evangelhos, e ele então tem a liberdade de identificar a mulher que unge não somente a cabeça, mas os pés de Jesus, como Maria, irmã de Marta e de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. E quando Maria, então, unge os pés de Jesus, segundo o Evangelho de João, o cheiro de perfume entra em toda a casa, alcança toda a casa, e todas as pessoas percebem que havia uma homenagem ali para Jesus, feito por Maria, e ela prefere se antecipar, quebrando o vaso de alabastro quando Jesus ainda está em vida, porque prefere homenageá-lo em vida do que continuar reservando aquele perfume para o seu embalsamento na sua morte, já que ela tinha ouvido falar que Jesus seria rei. Então ela queria demonstrar o seu amor por Cristo, ungindo-o naquela ocasião. E aqui nós temos que tirar, quem sabe, uma lição para nós. Depois que alguém perde a vida, está no ataúde, a gente fala, olha, era uma excelente pessoa, uma pessoa justa, honesta, um bom pai, um bom filho, um bom isto, um bom aquilo. Maria não era partidária desta ideologia. Maria queria demonstrar o seu amor, o seu respeito, a sua gratidão a Jesus quando ele ainda estava em vida. Talvez far-nos-ia bem pensarmos um pouco a respeito disso. Valorizar as pessoas, dignificá-las quando ainda elas estão vivas e podem se alegrar com a nossa manifestação de carinho, de amor, de respeito, de gratidão por tudo aquilo que elas têm feito, por tudo aquilo que elas têm representado em nossa vida. Eu talvez não falaria muito mais sobre Maria para vocês, há um vídeo aqui, quando a lição trata a respeito de Maria, e eu entro mais em detalhes, mas Maria é aquela mulher que foi induzida ao pecado de fornicação e adultério, por Simão, seu tio, aquele que era leproso, e aí está falando desse jantar, em que o ex-leproso faz um jantar para homenagear Jesus, provavelmente no sábado à noite, e ela então perdoada pelos erros que cometeu, mais grata do que Simão,
ela que teve situações espirituais difíceis, tendo questão de envolvimentos com questões de espíritos maus e tal, e Jesus a libertou disto. Essa mulher, Jesus tirou do mais profundo pecado, de uma vida degradada, e a restaurou, e ela muito amou, porque muito foi perdoada. Então, esta Maria é um exemplo para nós de pessoas que são gratas a Cristo e entregam a vida a Ele e dedicam-se inteiramente ao Evangelho, né? Ela vai dar o seu testemunho quebrando o vaso de alabastro com aquele perfume, e todos que estão lá em Betânia conseguem perceber o amor que ela tem por Cristo, o seu respeito, e ela age de uma maneira que salta aos olhos de todas as pessoas, né? Esse é o testemunho de Maria. O testemunho de Pilatos não é um testemunho de alguém que está demonstrando a sua fé em Cristo, mas que acaba admitindo que Jesus, que ele é justo e que ele é rei dos judeus. E pelo menos 3 vezes durante o julgamento de Jesus diante de Pilatos, ele fala para os líderes judeus, ele fala assim: olha, eu não vejo neste homem crime algum. E aí fica para nós mais uma lição, porque Jesus, em determinado momento, não que ele desculpe Pilatos, né, embora ele passe bem perto disso, digamos assim, né, mas ele fala que aquele que me enviou a você, maior pecado tem. Você é um pagão, você é um homem sem conhecimento dos oráculos divinos, não conhece o Deus de Israel, você tem o seu problema, tem o seu erro, está se desviando de querer saber o que é a verdade, mas quem me enviou para você lidera uma nação que é o povo de Deus, uma nação que tem os profetas de Deus, e quem me enviou a você tem maior pecado. A gente tem que pensar nisso. Quanto mais nós conhecemos, maior responsabilidade temos diante de Deus. Você poderia dizer, então, eu queria conhecer pouco, eu não quero assumir muitos compromissos com relação ao juízo final e a Deus, a sua vontade. Termos a oportunidade de conhecer a vontade de Deus e não querer conhecer também envolve uma responsabilidade aí. Então, o que acontece é que Pilatos demonstra em algumas situações em que ele vê Jesus como um representante do povo judeu, embora o povo judeu não queira desta maneira, não é? Em São João, capítulo 19, verso 15, ele fala assim: eu hei de crucificar o vosso rei? Olha a declaração que ele faz de Jesus, o vosso rei. Em São João 19, verso 19, Pilatos manda escrever, então, em cima da cruz, que Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? E ele manda escrever em grego, em hebraico e em latim. Grego porque era a língua social daquele tempo, né? Hebraico porque era a língua da adoração, do culto. O povo em geral ali na Palestina, na Judéia, falava o aramaico, mas a linguagem das sinagogas, a linguagem do templo era o hebraico. Então, a língua sacra, digamos assim, no tempo de Jesus era o hebraico. A língua social, a língua que durante o período helenístico avançou pelos territórios ali dominados pelos gregos, então era a língua grega. E ali então você tinha muitas manifestações culturais em grego, e o Evangelho, por exemplo, o Novo Testamento todo foi escrito em grego, então era uma língua que predominava naquela época, no tempo de Jesus. Você tinha também o latim, e aí Pilatos manda que escreva o título de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em latim, porque tinha que ver com decisões políticas, né? O latim era a linguagem das autoridades lá no tempo de Jesus, né? Já que era o governo romano que imperava sobre aquelas nações, inclusive na Judéia. Então, Pilatos manda que escreva em latim. Quer dizer, em todas as línguas mais conhecidas e importantes no contexto do povo judeu, ele disse que deveria ser escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aí eles pedem para que Pilatos mude, escreva apenas, ele diz, eu sou o Rei dos Judeus. Mas me parece que pela convicção de Deus, Pilatos insiste em escrever Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele insiste em dar esta ordem e assim se cumpre. Você tem depois o testemunho de Tomé, né? Tomé, ele é um dos discípulos de Jesus, ele não está presente quando Jesus aparece no cenáculo aos demais discípulos,
e a porta está trancada, eles se reúnem no primeiro dia da semana. Veja, a palavra que aparece aí em grego não tem que ver com a palavra domingo, a palavra que aparece aí é o primeiro dia da semana, e eles não estão reunidos para fazer uma adoração a Deus no primeiro dia da semana, isso não é o sentido. Eles estão com medo dos judeus e por isso que eles se trancam no cenáculo. De alguma forma miraculosa, Jesus entra onde eles estão, ali na sala, Jesus se apresenta a eles, mas Tomé não estava com eles. E a Bíblia diz que 8 dias depois, ou seja, no primeiro dia da semana, da outra semana, Jesus aparece novamente, e ali então ele fala para que Tomé coloque os seus dedos nas marcas do seu cravo, coloque a sua mão no seu lado, onde foi ferido pela lança. Não é? Porque Tomé havia dito, olha, se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, se eu não tocar os meus dedos em suas mãos, se eu não colocar a minha mão do seu lado, de modo nenhum eu vou acreditar nele. E quando Jesus, 8 dias depois, aparece aos discípulos e Tomé está com eles, e Jesus fala para que ele coloque os seus dedos na marca dos cravos, quando ele fala para que Tomé coloque a sua mão do seu lado, para ver que ele está ali realmente presente fisicamente, né? E ele fala assim, olha, Tomé, porque você viu, você creu? Porque Tomé fala, Senhor meu e Deus meu. Tomé dá um testemunho da sua fé. Ele fala abertamente, Senhor meu e Deus meu. Até onde essa expressão alcança? O senhorio de Cristo, a sua divindade. Veja que Tomé, ele faz uma declaração muito forte a respeito de Jesus. E Jesus fala, olha, porque você viu, você crê, bem-aventurados, ou makarios em grego, ou mais do que felizes são aqueles que creem sem precisar ver. E aí você tem o exemplo inicial da lição de hoje, Abraão. Saindo da sua terra, sem ver o Evangelho de Cristo, ele percebe, ele entende, ele ouve, ele aceita que nele todas as nações da terra seriam benditas. Por quê? Porque descendente dele seria o Messias. E aqui eu queria chamar a sua atenção para um outro fato, essa questão da dúvida de Tomé. Deus não se dispõe a tirar todas as nossas dúvidas. Deus dá evidências da sua existência, de um Deus criador, de um Deus salvador, mas Deus não vai se dispor a tirar todas as nossas dúvidas. Vejam, eu gosto daquela parábola do rico e do Lázaro, é só uma parábola, e lá Jesus fala assim, olha, eles não vão crer ainda que um dos mortos ressuscite, né, naquela expressão de Abraão ali, né? E uma semana depois, 10 dias depois, Jesus vai ressuscitar Lázaro, irmão de Maria e Marta. Veja, com todas as evidências que foram dadas ali, na ressurreição de Lázaro, muitos não acreditaram nele. Deus não se dispõe, vou dizer mais uma vez, Deus não se dispõe a tirar todas as nossas dúvidas. Se assim fosse, não precisaríamos de fé, bastaria a razão. E fé, a palavra fé, pistes, no grego, entre outras coisas, crer, fé, tem o sentido de confiança. Então, nós precisamos, em algum momento da nossa vida, confiar em Deus. E foi o que faltou para Tomé. Jesus havia dito que ele iria morrer e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E os discípulos disseram que ele havia ressuscitado. Mas a despeito daqueles testemunhos, daquela evidência, ele fala, olha, se eu não o ver, se eu não tocar nele, de modo algum eu vou crer. Deus não se dispõe a tirar todas as nossas dúvidas. Nós temos que aprender a andar pela fé, a despeito de circunstâncias adversas, a despeito de problemas que podemos enfrentar. As coisas nem sempre vão da maneira como nós queremos, mas se nós aprendemos a confiar em Deus, nós podemos nos atirar a uma nova realidade, sabendo que Ele não vai deixar de cuidar de nós. Ele sempre, eternamente, sempre há de cuidar dos seus filhos. Essa é a verdade bíblica. Nunca o deixarei, jamais o desampararei. Muito bem, vamos para a parte final da lição, então. O nosso testemunho, aí o Novo Testamento, fala também, em São Mateus 24, de mensagens proféticas que Jesus deixou, né? E que tem que ver com os nossos dias, sabe? Em São Mateus 24, verso 2, a respeito da destruição de Jerusalém, Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. E eu tive a oportunidade de viajar para Roma, e eu gostaria até de lembrar com vocês. Aliás, deixa eu ver se eu consigo pegar algo aqui para mostrar para vocês.
Essa aqui é uma pedra que eu trouxe de Roma. Ela tem um pedacinho, uma resina aqui que é perfumada. E já tem, acho que mais de 5 anos que eu fui para Roma, mais ou menos isso, uns 4, 5 anos. Esse perfume ainda está aqui. Eu pensei que isso aqui fosse deixar de perfumar a casa. Essa pedra eu peguei quando eu estava lá perto do Fórum Romano, no jardim ali, mais para o alto. E quando eu estava passeando por Roma, onde eu peguei essa pedrinha no chão, eu estive olhando também o arco de Tito. E o arco de Tito, vocês sabem, foi uma homenagem que foi feita em relação à destruição de Jerusalém. Lá do lado esquerdo, no alto, tem ali algumas trombetas esculpidas, tem algumas pessoas andando numa atitude de quem foi rendido por outros soldados, algumas demonstrações, o candelabro, algumas demonstrações do santuário. Nós aqui no Brasil, nós não vemos nenhum, assim, não sei, algum museu, alguma coisa, alguma exposição. A história de Jesus, a história do cristianismo, dos seus primórdios, não está registrada aqui no Brasil. E eu confesso para vocês, já disse uma vez no vídeo, que enquanto eu olhava o arco de Tito e lembrava daquilo ali como um testemunho da destruição de Jerusalém, é como se eu fosse uma criança não acreditando em algo tão real. Há evidências de que as palavras de Jesus iriam se cumprir, sabe? E eu quero dizer para vocês que nós podemos dar testemunhos, não quando apenas vamos para Roma, sabe? Eu tive a oportunidade de entrar na prisão marmetina, onde provavelmente Paulo e Pedro estiveram presos, mas nós podemos ver a verdade de Deus e testemunhar, até por exemplo, pela pandemia, né, que já talvez tenhamos nos esquecido, mas sabe, oficialmente mais de 700 milhões de pessoas foram atingidas pelo Covid-19. Oficialmente, mais de 7 milhões de pessoas morreram em decorrência do Covid-19. E em São Mateus capítulo 24, verso 7 diz que haveria nação contra nação, reino contra reino, e lá menciona pestes. O Covid, as pestes que são mencionadas no Novo Testamento, nos faz pensar que Jesus tem a verdade, que Jesus é a verdade. E em São João capítulo 1, verso 3, João escreveu aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, isso nós testificamos. Não nos basta apenas estudar a história de Abraão e seu testemunho, a história de Maria, Pilatos involuntariamente dando testemunho de Jesus, Tomé se arrependendo da sua incredulidade, mas nós também devemos demonstrar nossa fé. Como está a sua fé? Você está pronto, capaz, em condições de demonstrar e dar testemunho de Jesus? Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, ajuda-nos a viver pela fé. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a abrirmos a boca em testemunho de Jesus a respeito daquele que morreu por nós e nos trouxe a grande salvação. Abençoe os alunos da Escola Sabatina. Abençoe os professores. Dê a Tua bênção a todos nós, que ouvimos a Tua palavra e estudamos a Tua palavra, independente da lição da Escola Sabatina ou não. Faça-nos fiéis a Ti. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.